Essa é a razão pela qual eles estão cegos, como foi nos dias em que Cristo estava sobre a terra. Ó, que coisa! Eles cambaleiam da mesma maneira. Eles disseram, ele é Beelzebu. Eles viram que ele podia fazê-lo. Desse modo, eles disseram, ele é apenas um filho ilegítimo, é um sujeito meio estranho. Ele simplesmente está possuído por algum demônio. Ele é um samaritano ali, e ele tem um diabo nele. Assim é como ele faz isso. E Jesus disse, eu vos perdoarei por isso. Veja, chamando a palavra de Deus, as obras de Deus, de um espírito mau. Ele disse, eu vos perdoarei por isso, porém um dia o Espírito Santo virá, e uma só palavra contra ele nunca será perdoada, nem neste mundo, nem no mundo vindouro, ou naquele grande dia. Isto não será perdoado. Desse modo, vocês vejam, isto está escrito claro na Escritura. Então, quando as pessoas chegam nesse dia, não importa quão intelectual e a quão grande denominação elas pertençam, estão condenadas. Elas têm de estar. Elas têm blasfemado do Espírito Santo, chamando-o de santo rolador e de alguma outra coisa que tinha um nome de mau gosto ou algo assim. E a igreja de Deus teve que aguentar isso o tempo todo. Até mesmo Paulo, diante de Agripa, disse, no caminho que é chamado heresia, que significa louco, esse é o caminho em que eu adoro ao Deus de nossos pais. Esse grande erudito intelectual teve de chegar a esse ponto, no caminho que é chamado heresia. Por quê? Isto foi revelado a ele. Aquela coluna de fogo pairando diante dele, disse, eu sou Jesus, o grande Deus que esteve lá no deserto com Moisés, eu sou ele, e dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Então Paulo, ali de pé, soube que a vida estava se pondo em perigo, e ele disse, o caminho que é chamado heresia, esse é o caminho em que eu adoro ao Deus de nossos pais. Foi chamado disso porque foi revelado a ele qual era a grande verdade de Cristo. E hoje as pessoas dizem, é uma denominação. É Jesus Cristo, o novo nascimento, revelado em você, que ele tem as preeminências para que ele possa expressar suas palavras. E qualquer coisa que ele tenha prometido nestes últimos dias, ele pode realizá-la através de seu corpo enquanto ele opera. Amém? É precisamente a palavra de Deus manifesta. Notem, está bem. O mesmo como nos dias de Cristo, Deus retém as chaves desta revelação de Cristo, Ele mesmo. Vocês creem nisso? Escolas de teologia jamais podem encontrá-la. Jesus assim disse, se vocês desejam ler isto agora em São Mateus 11, 25 e 27. Graças te dou, ó Pai, Deus dos céus e da terra, que tu ocultaste isto dos olhos dos sábios e entendidos, e o revelaste aos pequeninos, tal como aprenderiam. Estão vendo? Estão vendo? Eu não me importo. Olhem para aqueles eruditos naquele dia, aqueles judeus, homens muito distintos, suas organizações de fariseus, saduceus e herodianos, e o que quer que eles pudessem ser, bem, todas as suas grandes organizações, e Jesus disse, vocês são cegos, vocês guiam os cegos. Bem falou de vocês Isaías, têm ouvidos e não podem ouvir, e olhos que não podem ver. Porque Isaías disse isto no Espírito, portanto o Deus do céu vos tem cegado os olhos. Estão fazendo como Eva fez, aceitando o lado intelectual e não conhecem nada do Espírito de Deus. Portanto, não cairão todos eles na cova, ambos, o guia e o cego também? O guia cairá com o cego, porque ele é cego também. O guia que é cego
cai, guiando o cego, ambos caem na cova. E só Deus retém esta chave. Ele expressou a mesma coisa numa escritura anterior ali, ainda agora, quando eu a li, quando ele disse: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. A carne e o sangue nunca te revelaram isto, meu Pai que está no céu. Sobre esta revelação aqui, somente edificarei a minha igreja. As portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Vem, agora vocês veem? Deste modo, portanto, não há escola, nem teólogos, nem ensinamentos da Bíblia entre qualquer escola que conheça algo sobre ela. Eles não podem conhecer nada sobre ela. É impossível que eles saibam algo sobre isto. Deus tem escondido os sentidos de conhecê-la dos próprios mestres selecionados e tudo mais. É um assunto individual e pessoal com a pessoa que Cristo é revelado a elas. E se você diz, ele tem sido revelado a mim, então se a vida que Cristo produziu aqui na Bíblia, essa mesma vida que está nele, não produz a si mesmo em você, então você tem obtido a revelação errada. Se eu inserisse a vida de uma abóbora na vida de uma pereira, ela daria abóboras. Pelos seus frutos os conhecereis. Exatíssimo. E se o primeiro que você produzisse uma árvore, uma videira, e ela produzisse um cacho de uvas, o primeiro broto que ela produzisse trouxesse uvas, o seguinte broto trouxesse limões, o segundo trouxesse peras, o seguinte trouxesse maçãs, haveria algum tipo enxertado ali dentro que estaria dando a sua própria vida. Cada denominação dará a vida de si mesma. Porém, se essa vinha original alguma vez produzir um outro broto, ela dará uvas como ela fez na primeira vez. E se a vida de Jesus Cristo alguma vez produzir um outro corpo de crentes, ela dará o fruto que a primeira deu. Eles escreverão um livro de Atos atrás disto, porque ela será a mesma vida. Vê o que eu quero dizer? Você simplesmente não pode fugir disto. É a vida de Cristo em você, que foi injetada em você pelo próprio Espírito Santo, vivendo a sua vida através de você. Cegos, guias de cegos. Notem, Deus retém esta chave somente. Nenhum teólogo pode lhe dizer isto, não é conhecido. Está escondido deles. Eles nada sabem sobre ela. Desse modo, as escolas, quando você diz, eu tenho um PH, LLD, doutor em filosofia, em leis, respectivamente, você somente faz para mim, e eu creio, e para Deus, e para qualquer crente verdadeiramente genuíno, e isso significa que você está apenas esse tanto mais distante dali. Você apenas retrocedeu. Deus não é conhecido pela educação, Ele não é conhecido por como explicá-la. Deus é conhecido pela simplicidade da revelação de Jesus Cristo para a pessoa mais iletrada. Vem, não a sua teologia. É uma revelação de Jesus Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Outras pedras não são aceitas. Outras coisas não são aceitas. Nenhuma outra pedra romana, nenhuma outra pedra protestante, nenhuma outra escola, nada mais, mas exatamente sobre a revelação de Jesus Cristo através do novo nascimento. Ele nasce ali e ele injeta a própria vida dele e a sua vida termina. E a vida de Cristo está se projetando através de você com as preeminências para as pessoas, para que elas vejam a mesma vida e obras e sinais e maravilhas que Ele fez. Está fazendo a mesma coisa através de você. Fora disso, o restante disto não é nem mesmo considerado, de modo algum.
Observem a grande revelação de Deus se desenrolando. Por falta desta revelação é que nós temos tantas diferentes divisões entre nós e tanto escárnio, tanta divisão entre nós. É porque as pessoas carecem dessa revelação. Veja, elas carecem dessa revelação, os mestres. Paulo, depois de sua grande revelação de Cristo, disse no 2º capítulo de 1 Coríntios: estejam seguros de lê-lo enquanto vocês o anotam. Observem. Ele disse: eu nunca fui a vós com sabedoria. Olhem para esse homem que tinha a sabedoria. Olhem para este homem que tinha cultura. Eu nunca fui a vós com aqueles tipos de palavras. Primeiro aos Coríntios, no 2º capítulo de 1 aos Coríntios, eu desejaria, vamos somente lê-lo. Como podem vocês ficar de pé um minuto e vamos ler somente um versículo ou dois? Eu realmente gostaria de lê-lo para que vocês não ficassem... isso faria com que mesmo as pessoas na fita voltassem a isto de qualquer forma. Lhes daria uma chance. 1 aos Coríntios, no 2º capítulo. Ouçam este grande apóstolo aqui, Paulo, o servo intelectual de Deus. Vamos olhar para cá. Eu, Paulo, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras, de sabedoria. Eu nunca disse, eu sou o doutor fulano. Estão vendo? Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha súplica não constitui em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, de poder. Aí, veja, aí está o Evangelho, está vendo? Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Não disse ide ensinar, ele disse ide pregar. Em outras palavras, demonstrai o poder, e estes sinais os seguirão.